Meus irmãos, meus amigos, a todos que nos acompanham, uma boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com essa responsabilidade de trazer para os irmãos alguma coisa, né? Um estudo bíblico nesta noite. E os irmãos que me conhecem sabem que eu não me considero um pregador, não me considero um preletor, eu sou apenas um contador de histórias. Eu gosto de contar histórias às vezes. Sempre histórias que tenham algum ensinamento pra gente, né? Que traga alguma lição para nossa vida. Quando se fala em estudo bíblico, eu poderia chegar aqui com vários conhecimentos que poderiam parecer, que coisa interessante. Alguma coisa do tipo, qual a madeira da cruz de Jesus, o peso da cruz de Cristo, qual a posição que ficou, norte, sul, leste, oeste, a cruz, enfim. Seriam curiosidades bíblicas, mas que de nada iria acrescentar na nossa vida e na nossa fé. Então, sempre quando eu me vem à cabeça estudo bíblico, eu procuro pensar em alguma coisa que está na Bíblia e que serve para a nossa vida. E não apenas para a nossa vida espiritual, mas por que não para a nossa vida também material, né? Para o nosso dia a dia. Afinal de contas, nós não vivemos 24 horas por dia na igreja e na companhia dos irmãos, né? Nós vivemos com nossa vida secular também, com trabalho, com família, com amigos, com situações cotidianas que a gente tem que também estar preparado para poder saber como se portar, né? Como agir diante dessas circunstâncias. E nós sabemos que estamos vivendo por tempos difíceis, tempos complicados, essa pandemia, tanto que essas lives têm sido por causa desse motivo. E a gente pode pensar, né, o que fazer? Existe até um famoso ditado popular, né, que diz que se a vida te dar um limão, faça dela uma limonada. É mais ou menos isso que devemos fazer nesses dias. E isso não está na Bíblia, lógico, mas se isso fosse um versículo bíblico, com certeza seria aplicado a Israel. E Israel é uma coisa que você vai encontrar muito na Bíblia. Você vai ouvir tanto falar de Israel, a história de Israel, o povo de Israel, os cativeiros de Israel, tudo que viveu, a história, a origem. Aí você pode pensar, mas por que eu vou me preocupar em aprender isto, né? Estamos no Brasil, do outro lado do mundo, não somos judeus, e qual a utilidade então de nós vermos sobre Israel? E pensando nisso, nessa noite eu vou tentar trazer para vocês então alguma coisa a respeito dos judeus ou os israelitas, né? Coisas que estão na Bíblia, e falar sobre 5 princípios dos judeus para você ter sucesso na vida. E esse sucesso pode ser tanto na vida espiritual quanto na vida material. Então eu queria compartilhar com os irmãos esse estudo. Espero que eu consiga, nesse tempo, falar sobre isso, porque é muita coisa. Eu tentei pesquisar alguma coisa, trazer um apanhado, trazer um pouco de história. E, primeiramente, vou ler um versículo, tá? Convido os irmãos aí, livro de Gênesis, no capítulo 12, um clássico da Bíblia, eu creio que a maioria conhece. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa passagem aqui é uma fala do nosso próprio Deus, uma promessa que ele fez para Abrão. Abrão ainda era Abrão, né? Então nós vamos ver o seguinte: Deus fez uma promessa. E o interessante é o seguinte, não é importante só a promessa, mas é interessante saber que eles acreditaram na promessa. Guarde bem isto, acreditar na promessa, porque isso é essencial, e vamos ver ao longo da lição de hoje alguma coisa sobre isto. Primeiramente, quem que eram os primeiros judeus, né? Os primeiros membros desse povo tão conhecido ao longo da história? Eles eram simples pastores, né? Eles eram homens do campo. Eles tinham lá a sua fazenda, né? Eles tinham até uma certa riqueza, mas o foco deles era nessa parte, né? Criação de ovelhas. E nós conhecemos a história deles que, por uma certa circunstância, né? Houve fome na terra e esse povo teve que descer ao Egito. O Egito que, por acaso, ele era governado também por um judeu que era José. E o interessante é que ao chegarem no Egito,
eles viveram sossegadamente por um período de tempo, mas quando morreu o governador José e quando morreu aquela geração, levantou-se uma nova geração e essa geração eles vão escravizar os judeus. Aí você pode pensar o seguinte, mas Deus havia prometido para eles que eles seriam grandes, que eles seriam abençoados e logo de cara escravidão. Aí você pode pensar, mas deu aí a vida, mais uma vez, deu um limão para eles. E o que eles vão fazer com isso? Vão fazer uma limonada. Presta atenção. O Egito era, naquele momento, a nação mais desenvolvida que havia no mundo. Era onde estava o maior sistema de governo, era onde estavam os maiores exércitos, os grandes soldados, era onde havia as grandes construções da época. Você deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito, por exemplo, construções gigantescas, quando não havia a tecnologia dos dias atuais. E eles fizeram isso. E quem que fez isso? A mão escrava dos judeus. Aí você pode pensar, eles deveriam estar ali trabalhando, reclamando e de nada valeu aquele período para eles. Mas olhando bem, eles se tornaram grandes construtores, porque eles aprenderam. Literalmente eles tiveram que aprender para fazer aquelas obras. Então, eles aprenderam cálculos, eles aprenderam o que havia de mais moderno naquela época em matéria de construção. Passado então um período de tempo, que foi um grande período, esse povo ele se libertou, né? Ele foi liberto por Deus através de Moisés e eles saíram do Egito em direção à terra prometida, a Canaã. E os irmãos conhecem a história, que foi 40 anos no deserto, de tribulação, de guerra, de luta. Aí você pode pensar, mas por que Deus permitiu isto? Primeiramente, óbvio, foi porque o povo não creu e o povo duvidou, o povo queria voltar para o Egito, queria voltar para a escravidão e por causa das carnes do Egito. Então Deus, como forma de castigo, ele puniu aquela geração dizendo que vocês, acima de 20 anos, ninguém vai entrar na terra prometida. E o que aconteceu foi que aquele povo que nasceu no deserto foram jovens que tiveram que aprender a batalhar, a guerrear. Foram jovens que foram forjados na batalha, tendo que ficar sempre atentos, tendo que estar sempre treinando, sempre preparado para combater o inimigo a cada momento. E ali no meio do deserto, aquele povo que eram homens do campo, eles tiveram que se transformar em soldados, em um exército, em guerreiros. Perceba-se que as circunstâncias que surgiram para eles, eles foram se adaptando. E com isso, quando eles conquistaram Canaã, eles já tinham ali um exército, eles já tinham ali uma estrutura militar, eles estavam preparados para qualquer batalha, eles se tornaram grandes guerreiros. E nós vemos que até hoje, nunca que Israel foi destruído. Eles perderam algumas batalhas, mas nunca uma guerra. Por quê? Porque além de serem abençoados por Deus, eles também acreditaram nessa bênção, acreditaram nessa palavra, se tornaram homens guerreiros, se tornaram homens então valentes. E quando chegaram em Canaã, Canaã era um povo que praticava muita agricultura. E então, quando Israel chega naquele lugar, os judeus logo eles se apropriam daquele conhecimento. Eles se tornam grandes agricultores. Israel, nos dias atuais, se você for olhar a geografia, é um local que não é como o Brasil, que a terra é maravilhosa, a terra é produtiva. Não. Lá tudo ao redor é deserto. Existem sim alguns certos lugares mais verdes, mas na maioria dos lugares são terras não cultiváveis. E mesmo assim, as melhores frutas, os melhores alimentos, os mais saudáveis e saborosos são de Israel. Por quê? Porque eles aprenderam ao longo dos tempos todas as técnicas de cultura. Técnicas que eles aprenderam dos outros povos. E aí você pode pensar, e o que aconteceu mais? Então a gente vai ver que houve mais um cativeiro para aquele povo de Israel, que foi o que? O exílio na Babilônia. Eles foram conquistados ali pelo exército de Nabucodonosor e foram enviados para a Babilônia. Quem conhece o livro de Daniel vai ver o que? Na Babilônia era onde havia naquele período os maiores pensadores, havia os maiores magos, os maiores cientistas, havia grande ciência, grande desenvolvimento, grande cultura. E aquele imperador ele vai pegar alguns dos jovens judeus para poder ensinar, treinar, mostrar para eles a cultura daquele povo. E eles estavam lá exilados sim, mas aprendendo. E uma coisa que é muito interessante sobre os judeus é o seguinte,
Eles têm o hábito de sempre passar um para o outro o conhecimento. Geralmente o filho segue a profissão do pai, ou mesmo que não siga, ele procura aprender tudo que o pai possa ensinar. Então, o conhecimento vai passando de uma geração para outra. É por isso que o judeu é um povo tão inteligente, porque eles são obrigados a aprender desde novos. E tudo que eles aprenderam na história, eles utilizam até os dias de hoje para conquistar as coisas no nosso dia a dia. Então, na Babilônia eles aprenderam tudo sobre ciência. E aí depois o Império Babilônico ele foi conquistado pelos medos e persas. Aprenderam ciência com os medos e persas. Eles se tornaram pensadores, desenvolveram filosofia, porque os gregos conquistaram a Israel também. E então, ali eles aprenderam com os maiores filósofos da época, aprenderam com os maiores pensadores técnicas de controle mental, técnicas de sobrevivência e se tornaram ali então pessoas mais capazes. Então percebam-se que tudo o que vai acontecendo com esse povo, aí você pensa assim, vai ser destruído, acabou. E aí não, você percebe que eles vencem, que eles saem daquela situação mais forte e tudo que constitui na vida deles tem um propósito, é Deus trabalhando para que a promessa se cumpra. Mas o essencial foi o seguinte: esse povo, por mais que eles saíssem da sua terra, eles não perderam a sua identidade, eles não perderam a fé, eles não deixaram de crer que aquela promessa que far-te-ei uma grande nação e engrandeceria o teu nome iria se cumprir. Guarde isso, nunca se esquecer das promessas de Deus. E vemos que depois de algum período de tempo, aquela nação foi conquistada pelos romanos, né? No período de Jesus Cristo, quem dominava o mundo eram os romanos. E o que os romanos ensinaram para Israel? Os romanos tinham os maiores exércitos, né? Os romanos eram uma nação muito militar, muito desenvolvida na época, e eles tinham muitas técnicas de transporte, de expansão. Com os romanos, os judeus aprenderam a ser conquistadores. Com os romanos, eles aprenderam a ser construtores de grandes obras, né? Os grandes templos romanos, a arquitetura romana era muito famosa, muito grandiosa. E eles aprenderam, eles captaram todos os ensinamentos ali dos grandes mestres que havia naquele momento. Eles aproveitaram a circunstância para o que? Se aperfeiçoar, para aprender, para se capacitar. E aí, logo no ano 70 depois de Cristo, a gente vai ver que houve um período de história chamado de diáspora. O que é diáspora? Os judeus se revoltaram contra a Babilônia, contra Roma, né, contra o Império Romano, e eles nesse momento eles foram expulsos das suas terras, eles tiveram que se dispersar pelo mundo. Eles tiveram que se espalhar por várias nações, eles foram deportados, tiveram que fugir. E esse período que começou no ano 70 depois de Cristo, ele só terminou agora em 1948, ou seja, há pouco mais de 70 anos atrás, que foi quando Israel voltou a ser um estado, quando os judeus puderam voltar então para o seu pedaço de terra para ter um lugar em que chamasse de lar, né, uma nação. E vieram judeus de várias partes do mundo para formar ali aquele país, aquela nação, e voltaram com todo o conhecimento que existia. E aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver com o estudo bíblico? Isso também era uma promessa de Deus. Olha só, em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 3 e 4, diz o seguinte, ó, eu vou pegar a Bíblia aqui. Então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Deuteronômio capítulo 30, verso 3 e 4. Perceba que isso é lá com Moisés ainda, há quase 6.000 anos atrás, praticamente, uma promessa que Deus havia feito para eles, ó, que por mais que eles se espalhassem, que eles fossem levados aos lugares mais distantes da terra, eles seriam reunidos, né? O Senhor os iria trazer de volta. Então eles estavam longe da sua terra, estavam em outros países, estavam em outras culturas, mas eles não perderam a sua identidade, eles não perderam a sua essência. Se você pegar hoje um brasileiro e levar ele para outro país, e ele viver por muitos e muitos anos lá, talvez ele até esquece
a língua brasileira, né? Ele até esquece o português. Ele perde facilmente a sua cultura, a sua identidade. Já o judeu não. Ele pode viver em um lugar tão distante, totalmente diferente da sua realidade, mas ele não vai perder a sua cultura, a sua identidade. Por quê? Porque eles têm uma promessa em quem confiar, eles têm uma certeza de que eles, por mais que sejam distantes, eles poderão voltar à sua nação, né? E isto é interessantíssimo, porque ao longo da história nenhum povo foi tão perseguido e tão humilhado quanto os judeus. Quem conhece história sabe, por exemplo, o que aconteceu com eles, com Adolf Hitler, que queria acabar com os judeus, né, com o Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos de forma covarde e simplesmente pelo fato de serem judeus, simplesmente porque Hitler não gostava deles, não foi com a cara deles e queria destruir aquele povo. E mesmo assim, eles não foram destruídos porque havia uma promessa sobre eles para que eles fossem grandes. E interessante é o seguinte, como eles estavam sempre sendo expulsos de sua terra, sempre sendo levados de um lugar para o outro, eles perceberam que não adiantaria muita coisa eles buscarem bens ali materiais, coisas imóveis, né? Porque a qualquer momento eles poderiam ser deportados, serem forasteiros daquela região. Então o que eles pensaram? Vamos buscar coisas que eles não podem tirar da gente, ou então que se a gente tiver que sair, a gente consiga levar com a gente. E foi nessa aí que eles o quê? Eles perceberam que a melhor coisa que eles poderiam adquirir era conhecimento, era educação, era sabedoria. E é por causa disso que os judeus são tão sábios, né? Não existe judeu analfabeto, não existe. Isso é uma questão cultural e religiosa e toda criança ele é instruído, ele é obrigado a conhecer as leis, o Pentateuco, a Torá. Ele procura aprender o máximo de coisa possível. Em Israel hoje, por exemplo, além do hebraico, o idioma oficial, existe também lá é, o árabe e o inglês também como línguas oficiais. Então, o inglês que tantas nações aí lutam para aprender, né? Brasileiros são raros os que conseguem falar inglês. Para um judeu é algo que eles aprendem desde criança. É uma língua oficial. Eles aprendem o inglês para quê? Para que onde quer que eles vão no mundo todo, o inglês é como que um idioma mundial, eles consigam se comunicar, se sobressair. E é por isso que eles são tão influentes em todas as partes do mundo, né? Em todos os lugares do mundo existem judeus e onde quer que eles são influentes, eles têm poder, eles têm grande influência por causa do que? Do conhecimento que eles têm. Se você for usar como parâmetro, por exemplo, o Prêmio Nobel, né? Muito se ouve falar do Prêmio Nobel, talvez mais o Nobel da Paz, mas existem várias categorias, né? E eu estava lendo aqui uma pesquisa aqui que esse prêmio foi criado em 1901 e ele foi conferido a 700 pessoas. E dessas 700 pessoas, 140 eram judeus. É uma estatística impressionante, porque se você for ver hoje, os judeus no mundo todo é uma população de aproximadamente 16 milhões de pessoas, tá? 16 milhões de pessoas que são judeus. E todas as pessoas que já ganharam um prêmio por alguma coisa, um avanço na ciência, um avanço na economia, um avanço na educação, um avanço na tecnologia, 140 eram judeus. Como comparativo, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas já ganharam o Nobel no Brasil? Nenhum. Para você ter uma comparação. Então, vejam só como que eles são abençoados. Aí você pode pensar, mas era a promessa de Deus para eles, então foi fácil para eles. Eu contei essa breve história de Israel para vocês e me diga uma coisa, foi fácil? Qualquer povo talvez teria sido destruído, teria sido apagado da história, como foram tantas nações, mas não, os judeus estão aqui firmes e fortes, por quê? Porque eles não perderam a sua identidade, eles não deixaram de crer na promessa. E os judeus são tão influentes, eu poderia citar alguns nomes famosos na história, por exemplo, Freud, né? Freud, o pai da psicanálise, né? É, esse homem ele revolucionou a história com a psicologia, né? Tudo que hoje as pessoas usam aí para tratar a mente, né? Começou com ele. Então, ele teve com essa sabedoria, ele criou aí então a psicologia, né? A psicanálise.
A gente pode pensar também de Albert Einstein, o maior físico da história, o pai da teoria da relatividade, que a gente estuda na escola e a maioria das pessoas não aprendem. Então, esse homem era judeu também. Aí você pode pensar, mas os judeus eram criativos? Sim, muito criativo. Um exemplo que eu posso dar para vocês aí, principalmente para os jovens, é as histórias em quadrinhos. A maioria dos personagens da história em quadrinhos foi criada por judeus. A Marvel, por exemplo, aí você pode pensar personagens que a gente vê muito no cinema aí, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, X-Men, vários outros foram criados por Stan Lee, um judeu. Ele, com a sua imaginação fértil, ele criou esse universo e se tornou famoso, ganhou milhões e influenciou muito com esses personagens, que embora sejam fictícios, a gente sabe que tem um poder enorme de influenciar através do cinema, através das revistas em quadrinhos, etc. Ou seja, os judeus influenciam de várias formas. Para você ter uma noção, 96% da mídia mundial hoje é controlada por judeus. 96%. É quase que tudo. Se você pensar qual o maior canal de comunicação no mundo hoje, que é a Disney, é de judeus. Né? É um conglomerado de judeus que são donos e eles estão comprando até hoje vários canais de televisão aí. A maioria dos canais hoje do mundo são deles. Eles estão ali dominando, eles estão ali exercendo sua influência. Pesquisas revelam que 52% de toda a riqueza mundial está nas mãos de judeus. Olha só, um povo que tem apenas 16 milhões e mais da metade da riqueza mundial na mão deles. Para você ter uma noção, no mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. E eles estão lá, dominando. Aí, depois de tudo isso que eu falei, você deve estar falando assim, mas o Jeff está dando aula de história. Cadê o estudo bíblico? O que eu vou aprender? O que isso tem a ver comigo? Ele está falando de Israel, eu sou brasileiro, o que eu tenho a ver com isso? Né? Qual a finalidade disso estudo? Não estou entendendo nada. Pois bem, você pode pensar comigo o seguinte, esse povo tinha uma promessa, sim, nós lemos isso. Mas o que eles fizeram para que eles conseguissem confiar nessa promessa, para que eles conseguissem sobreviver ao longo de tantas crises, ao longo de tanta perseguição, ao longo de tantas guerras, e eles serem expulsos de sua terra, e mesmo assim, onde eles passavam, eles influenciaram, onde eles chegavam, muitas vezes como escravos, eles davam a volta por cima, e eles se tornaram dono dos maiores bancos, eles se tornaram negociadores, se tornaram pessoas influentes. O que eles podem nos ensinar? Quais os princípios que os judeus seguem que nós devemos aprender como não só como cidadão brasileiro, mas também como cidadão dos céus? E sobre isso, nessa noite, depois de toda essa introdução aqui, eu queria falar 5 princípios dos judeus para você ter sucesso na sua vida, tá? E tudo isso baseado em versículos bíblicos, coisas que está na palavra de Deus para que você possa aplicar no seu dia a dia, ok? Primeiro versículo aqui, Provérbios, capítulo 22 e verso 29. Diz o seguinte, esse versículo aqui, ó. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real. Ele não vai trabalhar para gente obscura. Então, essa versão aqui fala desse provérbio 22 e 29 é o seguinte: tudo que você for fazer, seja excelente naquilo que você faz. Seja bom, seja capacitado naquilo que você faz. O versículo diz o seguinte, né, que se você for habilidoso no seu trabalho, você não vai trabalhar para qualquer um, você não vai trabalhar em qualquer lugar, você não vai ficar sofrendo em qualquer ambiente, não. Você vai estar na presença de reis, ou na presença de homens influentes, ou você vai conseguir se destacar na multidão, você vai conseguir prosperar. E isto não é apenas no ambiente material, no ambiente financeiro, não, no ambiente também espiritual. Tudo aquilo que você for fazer, seja excelente naquilo que você faz. Procure fazer o melhor. Sabe, a gente tem passado por esse período e nós temos que fazer essas lives aqui. Eu acompanhei, eu fui na casa do Lianai, eu vejo também, eu converso com o Rony. E não é fácil, gente. Parece que é fácil, mas não é. Dá muito trabalho fazer, editar, colocar o programa aqui, colocar os vídeos, fazer
acontecer, né? E sempre tem os imprevistos, porque a tecnologia tem essa questão, né? Do nada, pode faltar uma energia aqui, por exemplo, e acabou. Tanto que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque eu sei que pode acontecer de na hora do culto ao vivo, cair e eu não conseguir trazer a mensagem. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui agora e eu vou estar postando no canal da igreja para que os irmãos possam acompanhar sem nenhum imprevisto. Porque eu acompanho os vídeos, eu sei a dificuldade que é. Então, a primeira lição de um judeu que eles são excelentes naquilo que eles fazem. Eles são os melhores naquilo que eles fazem. A área que eles entram para mostrar o maior potencial deles. Então você pode dizer assim, mas eu não sei fazer nada, eu só sei capinar. Ótimo, então seja o melhor capinador que existe. Não sei se tem essa palavra capinador, mas você entendeu o que eu quero dizer. Procure ser excelente naquilo. E outra coisa, seja discreto. Não fica fazendo propaganda de você o tempo todo, mostrando, eu sou bom, eu sou bom. Não. Se você for bom, o reconhecimento virá. Tá? Você pode estar no seu cantinho lá, mas se alguém vê o seu trabalho se destacando, sem precisar de propaganda, de autopromoção, você vai ser reconhecido. E isso também no âmbito espiritual. Tem um versículo bíblico que é muito pesado, que diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe? Eu já ouvi gente dizer o seguinte, é para Deus mesmo, então vou cantar, vou pregar, o que sair tá valendo. Gente, tenha que ter excelência. Você vai dar um estudo, estude, procure. Eu procurei trazer alguns dados aqui o mais resumidamente possível, fazer alguma coisa que os irmãos consigam entender de uma forma clara e objetiva, e isso dá trabalho. Mas olha, é um prazer a gente tentar trazer alguma coisa da melhor forma possível. Eu sei que cada um dos irmãos tem lutado para, da sua forma, trazer o conteúdo, a pregação. Aqueles que são músicos procuram tocar o seu instrumento da melhor forma possível. Você que tem um ministério na igreja, faça da melhor forma possível. Você pode pensar, mas eu só sirvo água na igreja. Ótimo, sirva a água mais deliciosa possível, mas faça com amor. Seja excelente naquilo que você faz. Na sua profissão, procure se destacar, procure se aperfeiçoar, procure fazer mais cursos, procure ter então essa excelência. Esse é o primeiro ponto, ser excelente naquilo que você faz. Segundo princípio dos judeus para nós podermos aplicar na nossa vida, está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. O que diz esse versículo? A boa reputação ou o bom nome vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Qual é o princípio? Tenha um bom nome e seja estimado. O que é ser estimado, né? Estima. Eu procurei aqui no dicionário para vocês aqui, ó. Estima é um sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém ou algo. Afeição, admiração e respeito que se sente por alguém. Reconhecimento do seu valor moral e profissional. Então, você pode perceber que ser estimado é uma coisa muito boa, não é? Ser reconhecido, as pessoas gostarem de você, então é uma coisa muito boa. E aqui diz, tenha bom nome. Gente, o nosso nome é uma coisa mais importante que a gente pode ter aqui, um nome limpo, né? Um bom nome, uma boa reputação, uma boa moral. As pessoas olharem para você e dizer, ó, ali está uma pessoa de caráter, ali está uma pessoa de família, ali está uma pessoa de bons costumes, ali está uma pessoa com quem eu posso contar, é uma pessoa que honra seus compromissos, né? É uma pessoa que paga as suas dívidas, é um cidadão de bem, enfim, vários adjetivos aí que a pessoa pode adquirir, e isso está nesse princípio, ter bom nome, ser estimado. Os judeus, eles levam isso muito a sério. Judeu não fica devendo ninguém. Judeu, ele procura ser reconhecido pelo que ele faz, ele procura ter uma boa reputação. Para o judeu, a família é algo importantíssimo, o nome da família é essencial para eles. Judeu, eles têm uma grande preocupação em desonrar o nome dos seus pais, em desonrar o legado da sua família. Eles não querem de forma alguma sujar a fama da sua família. Eles levam a sério esse princípio, ter uma boa reputação e essencialmente também ter estima.
E veja como isso é interessante. Você pode ter um bom nome, ser respeitado, né, as pessoas te admirarem, mas ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa chata, uma pessoa egoísta, uma pessoa que se acha, e as pessoas então não vão te estimar. Elas vão apenas, realmente, fulano de tal, ele é bom, mas ele é chato, né? Não vai querer conviver com você. Então, o bom nome, ele tem que ser acompanhado da boa estima, tá? Então, preserve o nome da família. E em que eu posso aplicar isso no lado espiritual? Preserve a reputação de Jesus. Preserve o nome de Jesus. Você não diz que você é filho de Deus? Quantas vezes eu já vi gente falando assim, ó, fulano de tal diz que é crente, mas olha o que ele está fazendo. Você acha que isso é crente? Você acha que isso é filho de Deus? Você acha que ele se converteu, que mudou de vida? Gente, olha a vergonha que está passando, né? E escândalos que vêm na casa do Senhor, pessoas que cometem coisas erradas e que isso sai, as pessoas vão logo dizer, ó, é da igreja tal, é crente. Então, Tenha, tenha um bom nome e seja estimado. Que as pessoas tenham prazer de ficar com você. Que no seu ambiente de trabalho as pessoas tenham prazer de trabalhar junto com você. Se você for um patrão, que as pessoas tenham prazer de serem liderados por você. Se você for um professor, que as pessoas tenham prazer de serem ensinados por você. Se você for pai, que os seus filhos tenham orgulho de você como pai. Que tenham orgulho de falar, eu sou filho do fulano de tal, eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. Então seja um bom exemplo. Isso é um princípio que os judeus fazem. Eles ensinam os seus filhos, eles instruem os seus filhos. Então, segundo princípio, tenha bom nome e seja estimado. É difícil? É, mas honre seus compromissos, tá? Tenha crédito, né? Isso é interessante também. Para os judeus é importante isso, né? Ter bom nome é sinônimo de ter crédito. O judeu ele consegue talvez comprar muita coisa sem ter dinheiro. Por quê? Porque ele tem crédito, ele tem uma reputação que ele paga em dia, que ele é honrado com seus compromissos. Quantas vezes as pessoas estão devendo aí na praça, está com o nome sujo na praça, e ao invés de honrar e pagar seus compromissos, não compram mais, que fica talvez até ostentando nas redes sociais que comprou alguma coisa, aí vem um comentário por baixo, né? Por que você não pagou a conta antes de comprar isso? Olha a vergonha aí. Então, gente, é um princípio básico do cristão também, tá? Ter um bom nome, honrar seus compromissos, tá? Isso é essencial para que você tenha sucesso na sua vida, tanto financeira, tanto moral quanto espiritual, ok? Isso é importantíssimo. Terceiro princípio. Provérbios, capítulo 15, verso 22. Diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vou repetir. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os judeus, eles sempre vão buscar conselho entre os mais experientes. O Brasil hoje é um dos países em que há mais pessoas abrindo empresas. É um lugar onde todo mundo quer investir. Ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Mas também é o país em que há a maior quebra de empresas, né? É, dizem chamado a morte do CNPJ, porque as pessoas querem fazer por fazer, mas não tem condição ou fazem sozinho, fazem por conta própria, não buscam conselhos. Se você vai abrir um comércio, por exemplo, um comércio, você vai fazer o quê? Vai procurar alguém que é dono de um comércio, procurar conselho com essas pessoas, procurar conhecimento na área, procurar se aperfeiçoar na área, né? Você não vai entrar num mar que você não conhece, porque a chance de você naufragar é muito grande. E os judeus, eles têm esse princípio. Eles procuram as pessoas mais sábias, né? Geralmente os mais velhos, eles procuram conhecimento em todas as áreas possíveis, eles procuram buscar histórias, buscar experiências, para que eles o que estejam preparados para quando surgir uma adversidade, eles não naufragarem no mar. Então, um princípio para nós é isto. Você pode pensar, mas se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Vendia, e realmente. Mas também você não vai se aconselhar com qualquer um, não é? Se você fosse aconselhar com os filhos do cão, com os filhos do diabo, você não vai aprender coisa boa com eles. Então você tem que também ter a sabedoria e o discernimento para quê? Para poder procurar a fonte correta, né? Onde você vai obter aí o conhecimento.
Então, não vai se procurar com qualquer um para se aconselhar, porque, ó, demais pessoas para te ver cair, tem muito. Pessoas que querem que você não tenha sucesso, pessoas que querem o seu mal, a inveja é grande. Então, esse princípio é importante, né? Busque conselho, né? Principalmente com seus pais, que são pessoas que querem o seu bem, e talvez você pode pensar assim, ah, mas meus pais não me amam. Não, eles te dão conselhos querendo sempre o seu bem, tá? Então, esse é um princípio bíblico também, buscar conselhos, buscar sabedoria, busca na palavra de Deus. Você está passando por algum problema no seu casamento, procure lá o seu pastor, seu presbítero, algum irmão da igreja que tem experiência e vai, fala, está acontecendo isso, pode me ajudar. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém de bom coração para te dar um bom conselho, para te ajudar, te instruir a você ter sucesso na área que você estiver precisando naquele momento, ok? Então, o terceiro princípio aí procure ou tenha bons conselheiros, aquelas pessoas com quem você pode contar nos dias difíceis, aquelas pessoas com quem você possa se abrir, sabe? É muito ruim você carregar um fardo sozinho, não ter ninguém com quem você possa se abrir. Então é importante isso, ter alguém de confiança, né? Alguém de preferência mais sábio do que você, ok? Esse princípio aqui, o quarto princípio, eu achei ele muito interessante, porque ele não é uma coisa fácil de ser. Olha só, Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Ó, Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Sabe que princípio é esse? Aceite ser repreendido. Aí você pode pensar, opa, pera aí, então a repreensão é bom? Sim. Olha só, se nós vivêssemos no mundo, a Deus dará, fazer o que nós quiséssemos, não houvesse lei, não houvesse ninguém para nos corrigir, para nos instruir, para endireitar nosso caminho, que loucura seria a nossa vida, não é? A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 10 e 11, o seguinte, ó, Hebreus, capítulo 12, verso 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a repreensão é uma advertência, né? É uma correção, é uma disciplina. E o judeu, ele gosta disso. Por quê? Ele sabe que quando ele é repreendido, ele se livrou de uma cilada maior. O judeu entende que se a pessoa não o repreender, não o ensinar, não o advertir, é sinal de que as pessoas não se importam com ele, não se preocupam com ele, e aí depois ele pode passar por uma dificuldade muito maior. Então, quando alguém chega e o repreende, fala, você errou nisso, você precisa se consertar, o certo é isso, ele vai e ele corrige a situação em que ele está se envolvido. Então, é um princípio interessantíssimo. Agostinho de Hipona, ele certa vez ele diz o seguinte, ó, eu prezo aqueles que me repreendem, porque eles me instruem, ao contrário daqueles que me bajulam, porque eles me corrompem. Olha só, vou repetir aqui, ó. Eu até anotei aqui, ó. Eu prezo aqueles que me repreendem, ou seja, eu gosto daqueles que me repreendem, porque eles estão me instruindo. E já aqueles que me bajulam, eles estão me corrompendo, não é? Se você for somente elogiado, né, as pessoas, principalmente aquelas pessoas que adoram puxar saco de chefe ou de alguma pessoa, geralmente eles querem alguma coisa de você, eles querem algo em troca, então eles estão ali mais preocupados em ter alguma coisa do que realmente em te ajudar. Então muitas vezes, talvez os inimigos são aqueles mais sinceros na sua vida, né? São aqueles que realmente falam na sua cara aquilo que você deveria ouvir. E talvez tem pessoas que se diz seu amigo, que percebe que você está errado, mas não te ajuda, não te corrige, não te repreende, porque, tô com dó, não quero prejudicar, não. Gente,
A repreensão, então, nesse caso, é positiva, quando é feita com amor, claro. Se você também quer humilhar o outro na praça pública também, aí já não é repreensão, né? Aí já é humilhação pública, já é outro princípio. Mas até na igreja, por exemplo, quando a gente fala alguma coisa que tá errada, vamos supor, eu falei alguma coisa nesse próprio vídeo, por exemplo, e aí você diz, não, tá errado, eu vou te mostrar na Bíblia que tá errado, e vai, ó, é isso, 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 eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer, ó, muito obrigado por me repreender, muito obrigado por me disciplinar, muito obrigado por me mostrar o que é correto, eu aprendi uma lição hoje e nunca mais eu vou repetir esse erro, porque alguém me ensinou. Então, sempre que alguém falar alguma coisa com você, isso é interessantíssimo, ó. Não fique preocupado com quem fala de você. Fique preocupado se o que eles falam de você é verdade ou não. Isso é um princípio importantíssimo também. As pessoas podem falar o que quiserem de mim. Agora, a minha preocupação não é quem está falando. A minha preocupação é o que eles estão falando é verdade ou não. Se for verdade, opa, se for coisa má, então eu tenho que corrigir, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me policiar, eu tenho que mudar, não é? Então, esse princípio aqui é o princípio de aceitar a correção, né? Aceite ser repreendido. Nunca ache que você saiba tudo. Nunca ache que você é o bonzão. Nunca ache que você é o melhor de todos. Nunca ache que você não precisa de mudar. Nunca ache que você nunca vai depender de ninguém. Não. Todos nós passamos por momentos nas nossas vidas em que nós precisamos de alguém que chegue como boca de Deus para nos dar algum conselho, para nos dar alguma palavra de exortação, talvez, mas sempre aquele sentido de avante, né? Exortação é isso, né? Eu estava conversando outro dia com o Lianai, ele me falou sobre isso, né? A exortação, a gente pensa que alguém chega lá com a vara, um cajado e não. Exortar é tipo um incentivo, mas o incentivo vindo o quê? Mostrando onde está sendo a falha, onde está sendo o erro, falar avante, mas faça isso, 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 vai dar tudo certo. Isso é o verdadeiro sentido de uma exortação, ok? Quinto princípio, então, para acabar, porque o vídeo está ficando grande e para não ficar cansativo para vocês aí, embora vocês estejam aí no conforto do seu lar, né? Então, não vou pensar, eu tenho que ir embora para casa, né? Você já está em casa, mas para o vídeo não ficar cansativo, eu vou ficar somente em 5 princípios, tá? E se eu falei muito rápido aqui, você não entendeu, depois o vídeo vai ficar salvo aqui, então você pode voltar depois no YouTube e rever, tá? E se tiver alguma coisa que ficou errado, que faltou, ou que você queira completar, usa aqui os comentários, tá? Para poder comentar esse pequeno vídeo, você pode também compartilhar, de alguma forma faça essa mensagem chegar a alguém, que pode ser útil para alguém também, tá? Em todos os campos da nossa vida nós temos que preocupar em ajudar o próximo. E isto é o quinto princípio. Uma coisa que eu achei muito, muito interessante e que daria até mesmo uma mensagem a respeito disso. Mas vou basicamente resumir em poucos minutos o quinto princípio que está lá em Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. Perceba que o Provérbios, quem me acompanha as minhas lives aqui, sabe que eu gosto de Provérbios. É um livro fantástico, é um livro que os seus ensinamentos são sempre atuais. Se você viver Provérbios, não tem como a sua vida não ser um caso de sucesso. Porque Salomão, ele pegou todo o conhecimento que ele tinha e ele compartilhou com as pessoas aí, e Provérbios está aí para nos ajudar, tá? Não é um livro antigo, é um livro super atual. E Provérbios, no capítulo 11, verso 24 e 25, diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros, porém, retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que interessantíssimo esses versículos aqui. Eu confesso que eu não tinha parado para meditar a fundo nessa palavra. E quando eu pesquisando aqui achei esse versículo, eu falei que fantástico. Olha só. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Ou seja, ele tinha alguma coisa, ele deu e aumentou a sua riqueza. E outros não, eles retiveram o que deveriam dar e caíram na pobreza. O generoso ele vai prosperar e quem alivia os outros ele vai ser aliviado.
E isto é um princípio que os judeus levam muito a sério. Eu não sabia disso. Eu achava que judeu talvez era mão de vaca, mas não. Os judeus são os donos das maiores associações sem fins lucrativos, né? Eles têm esse princípio, essa cultura. E eu estava vendo um pouquinho sobre a cultura deles, inclusive esses 5 princípios aqui que eu estou compartilhando com vocês, eu vi num canal no YouTube, se eu não me engano, da Audrey, esqueci o sobrenome dela. Excelente o conteúdo dela e ela falou sobre esses princípios. E ela falava que os judeus, eles têm um princípio seguinte, que Deus é justo e que Deus nos dá o que é justo para nós sobrevivermos. O que nós precisamos, o básico Deus nos dá. Mas para algumas pessoas Deus dá algo a mais, dá um excedente. E eles acreditam assim que Deus nos dá esse excedente para que nós em algum momento possamos ajudar alguém em sua obra. E por isso que o judeu ele se preocupa com isso, em ser justo. O judeu não está preocupado em ser caridoso, não. Ele está preocupado em ser justo, porque eles acreditam que quando Deus dá algo além do que eles necessitam para viver, eles têm que usar isso para ajudar alguém. É um princípio bíblico que está lá, né? Provérbios, acabamos de ler aqui, que é o seguinte: eles têm que ser justos. Ah, eu tenho mais do que eu preciso, então alguém precisa, eu vou ajudar alguém. E certa vez, né, dizem que em uma congregação lá dos judeus lá, tinha um deles que estavam passando por necessidades, né, estavam passando por dificuldades financeiras, e então ali o rabino ali chegou ali até um dos membros, que era o mais afortunado dentre eles, né, o que tinha maiores condições, e disse o seguinte: ó, o nosso irmão fulano de tal está passando por uma dificuldade, você poderia ajudá-lo? Poderia de alguma forma abençoá-lo para que ele venha sair dessa situação? E acontece que aquele pessoa diz o seguinte: não, peraí, ele poderia ter conseguido as coisas dele, está passando por dificuldade por erros dele, eu não vou ajudar não. E ficou quietinho na dele, não ajudou. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele fez um negócio, o negócio não prosperou, ele começou a perder dinheiro, a empresa dele começou a falir, ele começou a ter dificuldades também. Ele pensou: o que está acontecendo? Será que é alguma praga que lançaram sobre mim? Aí ele chegou ali até o seu mestre, né, e disse: ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí o mestre disse o seguinte: ó, Deus te deu algo excedente para que você pudesse se abençoar na obra, mas como Deus viu que você não estava muito afim de ajudar, então Deus tirou esse excedente seu e vai dar para alguém, para que esse outro alguém possa ajudar na obra. E isso é um princípio que os judeus levam muito a sério. Eu estava lendo que o judeu, eles levam tão a sério o sábado, né? Eles não trabalham o sábado é o sétimo dia, é o dia do Senhor, que as aplicações financeiras que eles têm, os juros que eles ganham no sábado, é algo que eles não podem controlar, né? Eles não podem falar para o banco: banco, não me dá os juros no sábado, porque os juros ele vai correndo. Mas eles têm esse princípio: ó, os juros que eu ganho no sábado, eles vão tirar esses juros e vai doar para alguma instituição de caridade, para algum projeto social. Então, os judeus fazem isto com um grande interesse em ser justo. É o princípio de ser generoso, é o princípio de ajudar, né? É o princípio bíblico também, né? Melhor dar do que receber. E isto é um dos segredos dele para serem prósperos. Certa vez eles tinham vários milionários, né, bilionários em um local, em um encontro de empresários, e estava lá um pesquisador, eu agora esqueci o nome dele, e ele saiu conversando com eles, né, para tentar ver o que eles tinham em comum, né, se tinham algum princípio que fizeram com que eles chegassem ao ponto em que estavam. E conversando sobre eles, sobre a vida deles, o que eles faziam antes de serem ricos, teve uma coisa que a maioria deles faziam: eles davam as coisas para os outros, né? Eles ajudavam os outros, eles contribuíam de alguma forma, seja investindo na ciência, investindo na saúde, investindo na educação. Geralmente não pegando dinheiro e dando para alguém, como: vou dar um dinheiro para o mendigo para ajudar. Não. Eles investiam em educação, eles investiam construindo hospitais, investiam em tecnologia. Por exemplo, o chip do seu telefone, a Motorola, os sistemas operacionais, o primeiro antivírus, tudo isto
é um judeu que criou. A tecnologia, quase todas as patentes de tecnologia no mundo são de judeus. Por quê? Porque eles investem na educação, investem na ciência, na tecnologia. Eles ajudam e, ao mesmo tempo, eles também são ajudados por ela. Então, perceba que esse princípio de ser generoso para que depois você possa prosperar é algo que funciona. E eu vou aproveitar um gancho aqui para terminar. O segredo para ser próspero, né? A gente vê tanto aí gente pregando sobre isso, né? A teologia da prosperidade, e quer ensinar vários argumentos, quer ensinar várias coisas, mas ó, tem um princípio que é bíblico, tá? Que é bíblico e que se está na Bíblia é verdade. Salmos 122, versículo 6. O que está dizendo lá em Salmos 122, 6? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Vou repetir. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, quer prosperar? Tá aí um segredo para você, ó. Segredo não é segredo porque eu estou compartilhando, tá? Na Bíblia todo mundo pode ter acesso a ele. Mas sempre quando você for fazer a sua oração aí, ore para que haja paz em Jerusalém. Tá no versículo 3, nós lemos hoje aqui, ó. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer ser abençoado? Abençoe Israel. Quer ser próspero? Ore pela paz em Jerusalém. Isso é um princípio bíblico. Abençoe com as suas palavras, então, o povo judeu, porque Deus está dizendo isso. Se você abençoar a descendência de Abraão, você também vai ser abençoado. E tudo isso que eles passaram, eu tenho até mais coisas que eu notei aqui, mas o tempo já se passou, mas tudo isso serviu para, de alguma forma, chegar até a gente. Né? Os escritos que estão aqui, a palavra de Deus, e isto fala muito com a gente também sobre a oferta, né? Sobre contribuir, sobre ajudar na obra do Senhor, né? Investir. Talvez você tenha algo que para você não é útil, né? Você não está usando, mas que pode ser muito útil para algum irmão, né? Agora estamos, por exemplo, chegando na época do frio e talvez você tenha ali uma roupa, né, que você não está usando, tem ali um cobertor que não é útil para você, está de sobra, e enquanto isso talvez tenha gente passando frio, né, que você pode ajudar, você pode doar, né, que você pode ali aliviar, né, o versículo diz, né, aquele que dá alívio aos outros, ele vai receber alívio também quando for necessário. Então isso é um dos princípios também, de você ajudar, de você contribuir na obra do Senhor, de você ofertar, de você de alguma forma ajudar. Então, por exemplo, se você tem um conhecimento e você está compartilhando, né, de graça, isso também é uma forma de você ajudar os outros, né, de você ser generoso para com os outros. Se você conhece alguma coisa que pode ser útil para alguém, por que você reter para você, né? Aqui está no versículo que nós lemos aqui, ó, aquele que retém o que deveria dar cai na pobreza, sabe? É por isso que eu tenho um grande prazer de quando eu consigo descobrir alguma coisa na palavra de Deus, ou quando eu aprendo alguma coisa, eu estar aqui compartilhando com vocês, ou estar lá na igreja, na escola dominical. Eu não me sinto bem à vontade, por mais que possa parecer, mas eu não me sinto muito bem à vontade de ficar falando, falando, falando. Mas é uma coisa que Deus me toca para fazer. Quem me conhece sabe que eu falo pouco, mas parece que quando eu tô aqui para trazer uma palavra, eu viro uma matraca, né? Saio falando, falando, falando. Mas é uma forma que eu achei para ser generoso, né? Para compartilhar com os irmãos alguma coisa que possa ser útil. Como eu disse, né? Não é somente o lado espiritual, não é somente igreja, igreja, igreja. Não, nós temos uma vida, nós temos uma família para criar, né? Nós temos compromissos, temos contas a pagar no final do mês, temos uma reputação a zelar, né? Temos os nossos compromissos no nosso dia a dia. E como que nós podemos ser bem-aventurados nisso, né? Vamos ver casos de sucesso, né? Pessoas que já foram bem-sucedidos nessa área. E é por isso que eu procurei trazer nessa noite. Então, esses 5 princípios aqui que eu vou repetir para vocês é o primeiro: seja excelente naquilo que você faz. Não importa o que você faz, mas se é uma coisa boa e positiva, procure fazer com excelência. O segundo princípio:
tenha um bom nome, tenha uma boa reputação, tenha uma boa estima, que as pessoas tenham prazer de ficar com você, de conversar com você, de aprender com você, de se espelhar em você, né? Procure ser um espelho. Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sabe? Ser cristão é isto, é você se espelhar em Cristo, você imitar a Cristo, você procurar ter um nome honrado, né? Esse é o segundo princípio. Tenha bons conselheiros, é o terceiro princípio. Quando for necessário ser corrigido, aceite a repreensão, tá? Procure aprender com os seus erros, procure aprender com as circunstâncias adversas na sua vida. E o quinto princípio, seja generoso. Se você puder ajudar alguém, ajude. Se você puder estender a mão para alguém, estenda. Se você puder influenciar de forma positiva alguém, influencie. Não é apenas pegar dinheiro e dar para alguém, mas se você pode contribuir com alguma obra social, contribua. Né? Nós temos alguns projetos sociais aí, temos os irmãos lá que cuidam, né, dos drogados, né, que procuram estar ali dando eles uma segunda chance, né? Então, se você pode contribuir de alguma forma com eles, contribuam, sabe? Faça o bem. Não é apenas ficar no discurso, mas também ir para a prática, ok? Que nós possamos aprender essa mensagem nessa noite, tá? Que possamos buscar de Deus, então, uma direção, uma sabedoria para praticar a sua palavra. E eu rogo que você que está nessa noite nos ouvindo aí seja abençoado, que essa palavra fale alguma coisa no seu coração, se você aprendeu alguma coisa, se você decidiu alguma coisa, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, que o importante não é o que a gente aprende, o importante é o que a gente decide, tá? Então, se você decidiu mudar algum comportamento, decidiu honrar os seus compromissos, decidiu ser mais generoso, né? Decidiu aí de alguma forma procurar ter mais excelência naquilo que você faça, então coloque em prática essa decisão, porque isso é para a honra e para a glória de Deus também. Seja bom no que você faça, e eu tenho certeza que você vai ter sucesso, que Deus vai ser honrado, e não somente no material, mas também no espiritual. Faça tudo para a honra e para a glória de Deus, e eu rogo a Deus que abençoe a sua família. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até este momento, tá? Que tenham uma boa noite aí, que Deus abençoe a sua família, que você seja edificado por esta palavra, e aquilo que faltou, se houve alguma falha, eu peço perdão aos irmãos aí, e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, tá bom? E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor.